E disse Deus, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então os céus, ele tem duas classificações. Ele é chamado de céu alto e céu baixo. Então Deus começa a trabalhar no terceiro dia. Diz o texto sagrado no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e 10. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu em um lugar. E ajuntou-se as águas debaixo do céu em um lugar. E disse Deus, apareça a porção seca. E apareceu a porção seca. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou Deus de mares. E disse Deus, produza a terra, e a terra produziu. Diz o texto sagrado no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então a terra produziu erva verde, erva dando semente segundo a sua espécie, e árvore da linhagem botânica dando semente segundo a sua espécie, e assim foi. Concomitantemente com a terra produza, a boca de Deus produziu árvores da linhagem angelicais. Diz o texto sagrado no livro dos Salmos 33, verso 6 e 148, verso 5. As árvores angelicais têm 4 classificações. Então as árvores angelicais elas têm 4 classificações. Primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira classificação, usando o termo figurativo em Ezequiel capítulo 31, versículo 8, os cedros representando os anjos que têm uma asa. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Então os anjos, representados pelos cedros, ele tem só uma asa. Segunda classificação, as faias, representado pelos arcanjos, que tem 2 asas. Judas, versículo 9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Então os arcanjos, ele tem 2 asas. 1, 2. Esses são os arcanjos. Terceira classificação, os castanheiros, representados pelos serafins, que tem 6 asas. Diz o texto sagrado no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2 a 7. Então os serafins, eles têm 6 asas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os serafins. A quarta classificação, os querubins, que têm 4 asas. Nenhuma árvore se assemelhou aos querubins. Deus os fez formoso, com a multidão dos seus ramos. Diz o texto sagrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 9. Então os querubins, eles têm 4 asas. 1, 2, 3, 4. E a terra produziu animal do campo gigantescos, diz o texto sagrado no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 19, e no livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 6. Então a terra produziu animais gigantescos. 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 Isto aconteceu concomitantemente junto com as árvores botânicas. Diz o texto sagrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 6, e no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 19. E a terra produziu aves gigantescas, diz o texto sagrado no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 19,
e no livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 6. Então a terra produziu aves gigantescas. A terra produziu aves gigantescas. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, e pôs ali as árvores angelicais que tinha formado. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Então esse jardim, ele era um jardim botânico e era um jardim mineral com todas as pedras preciosas, diz o texto sagrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Os anjos não se incorporam, eles usam formas humanas, diz o texto sagrado no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 9, 10 e 11. E 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 7. São também espíritos, diz o texto sagrado aos Hebreus, capítulo 1, versículos 7 e 14. Entre os querubins, Deus destacou um, que nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele, na sua formosura. Diz o texto sagrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 8. Elevou-se por causa da sua formosura, corrompeu-se a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Diz o texto sagrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Então esse querubim, ele corrompeu-se por causa da sua sabedoria e por causa da sua formosura. E tornou-se um querubim com mau índole. E levou após si a terça parte dos anjos, entrou em batalha, mas não prevaleceu, e perdeu o seu lugar. Diz o texto sagrado no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, 7, 8 e 9. E foi lançado na terra com os seus anjos. E com a sua queda, as aves dos céus e os animais do campo foram entregues à morte, foram extintos, soterrados. Diz o texto sagrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 13, 14 e 15. Deus retirou a sua luz e as trevas permaneceu. Não sabemos por quanto tempo. Por milhões de anos, por trilhões de anos. Diz o texto sagrado no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Então esse querubim, ele travou batalha, ele perdeu a batalha, ele caiu por terra e foi soterrado. Os animais foram soterrados. Com a sua queda, Deus retirou a sua luz e permaneceu as trevas. Não sabemos por quanto tempo, por milhões de anos, por trilhões de anos. Então, a noite do terceiro dia, não sabemos quanto tempo durou. Só Deus sabe, são tempos kairos, tempo de Deus. Jesus nos deu uma ordem imperativa dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Eis a mensagem salvadora. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 31. Basta aceitá-lo como seu salvador, seus pecados serão perdoados e serão justificados instantaneamente, e aguardar o arrebatamento, na qual a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível, e nós, os vivos que estamos em Cristo, seremos transformados e arrebatados num abrir e fechar de olhos, juntamente com eles, os mortos em Cristo. Encontraremos o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Parte do texto sagrado de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis a mensagem salvadora.